em adultos, ele é um estudo que tem um número maior de pessoas, então ele tem um poder estatístico maior, né? E além disso, se justifica do ponto de vista ético, porque alguns grupos de adultos têm um risco muito maior de morrer do que a criança. O risco de uma criança ter uma evolução ruim é de 0,0035%. Então, para eu justificar dar alguma medicação para uma criança, eu preciso que com essa medicação o risco dessa criança seja ainda menor do que 0,0035%. Ou seja, eu preciso provar que dando aquela medicação, essa criança vai ter uma história melhor do que teria com a própria doença. Para os adultos, não. Para os adultos, esse risco é 10, 100 vezes maior. Então aí se justifica você aceitar uma intervenção que não tenha tanta segurança porque o risco é muito maior. Entendi. Desde o início lá que tu falou que ao longo do tempo foram se provando que algumas coisas eram verdade, tipo o uso de corticoides, né? O que mais que desde o início de tudo isso foi se provando verdade, mas era demonizado pelas pessoas? A heparina, por exemplo. A gente desde sempre falava, olha, precisa dar anticoagulante. Essa é uma doença que acaba afetando os vasos, fazendo o que a gente chama de vasculite. Você tá maluco? Que isso? Não sei o quê. Toma, otário. Morreu um monte de gente à toa. Entendeu? Isso é outra coisa que era demonizada e hoje em dia ninguém discute mais. Precisa dar e ponto. E a ivermectina? Qual é o lance dele? Eu não entendo nada. Por que se fala tanto disso? Tem gente que odeia, tem gente que gosta. O que acontece em volta desse remédio? Cara, primeiro, é um remédio barato. É um remédio que não tem patente mais. É um remédio que você pode mandar manipular se você quiser. Você não precisa comprar na farmácia. Tá? E é uma medicação que ela não foi desenhada para tratar Covid. Então as pessoas falam, vai tomar remédio de piolho para tratar Covid. Pô, que legal, vai ficar sem Covid e sem piolho também, olha que maravilha. Só que o que as pessoas não enxergam é que grande parte das medicações usadas em medicina não foi desenhada para aquele objetivo primário. Quer um exemplo? Vamos lá. Espironolactona, remédio para tratar pressão alta. A mulherada usa para queda de cabelo. Finasterida, os homens usam para queda de cabelo. Foi desenvolvido para câncer de próstata. Aquela pílulazinha azul que tem uma galera que usa foi desenvolvida para tratar edema agudo de pulmão. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos e exemplos e exemplos. Aspirina foi desenvolvida para tratar o quê? Dor e febre. É usado para prevenção de infarto. E aí? A gente não pode, então, reposicionar uma droga, ou seja, utilizá-la para um fim diferente do qual ela foi desenvolvida para? Pode. Só que, surpresa, isso não dá lucro. Qual é o conflito entre as ideias de que não é para usar e de que é para usar? O que os arautos da ciência, entre aspas, dizem é que não existem estudos duplos cegos, randomizados, controlados por placebo, que é o tipo ideal de estudo, né? Comprovando que a ivermectina, por exemplo, teria algum benefício. Tá? Isso é uma falácia, isso é uma besteira. Por quê? Primeiro, não é em toda intervenção em medicina que você pode fazer um estudo duplo cego, randomizado, controlado, eu já vou te provar isso. Segundo, menos de 15% dos medicamentos propostos como protocolo da Associação Americana de Cardiologia tem esse tipo de estudo. Então por que estão exigindo só da ivermectina? Esse tipo de estudo é um tipo de estudo que ele não pode ser feito em muitas coisas. O que significa isso? Estudo duplo cego. O que é um estudo duplo cego? É que aquele nem o paciente sabe o que ele está tomando de medicação, ou se a vacina que está sendo aplicada é vacina mesmo ou se é placebo. E nem o médico sabe o que ele está fazendo, se ele está dando para o paciente remédio ou placebo. Para que isso? Para tirar uma observação viciada. Se o médico sabe que está dando remédio, ele podia pensar, tá vendo, eu dei remédio, por isso que está melhorando. Quando na verdade o cara podia melhorar por conta própria.
E a mesma coisa em relação ao paciente. Ah, tá vendo? Ó, só estou melhorando porque eu tomei remédio. Então, cegar o estudo duplamente, ele retira, em tese, esse viés. Tá? Randomizado quer dizer que as pessoas vão ser distribuídas no grupo que vai receber placebo ou que vai receber o remédio de forma aleatória, sorteado. Tá? Dá para fazer isso em tudo na medicina? Não.